Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Agências humanitárias. Cortes no financiamento põem em risco milhões de vidas. Ninguém espera se tornar refugiado. Ninguém se prepara para uma guerra. Ninguém sonha em fugir. Mas quando o inesperado acontece, quando as crises forçam pessoas a deixar tudo para trás, nós estamos lá em 72 horas. Ao fim de 70 anos, a Acnur, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, vive um dos seus momentos mais dramáticos. A agência garante alimentos, refúgio, educação e cuidados de saúde em 135 países. Mais de 120 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir da guerra ou foram deslocadas pelas alterações climáticas, mas a necessidade de ajuda é superior à capacidade de resposta das agências. Na semana passada, o Alto Comissário da Acnur, Filippo Grandi, afirmou que a redução do financiamento dos Estados Unidos à assistência humanitária ia colocar em risco milhões de vidas. Sudão do Sul, Egito, República Democrática do Congo, Bangladesh e Myanmar são países nos quais a sobrevivência humana poderá estar em risco com o subfinanciamento destas organizações. Neste cenário de cortes orçamentais, é previsível que aumente o número de pessoas deslocadas e que se assista a um agravamento das crises humanitárias durante este ano. A questão que se coloca às agências é a de ter de escolher que vidas conseguem salvar. Joana Feliciano, responsável de comunicação e relações externas da Acnur em Portugal, é a convidada deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Joana Feliciano, obrigado por ter vindo a este episódio do P24. Começava por lhe perguntar o seguinte: o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, disse na semana passada que as reduções brutais do financiamento que o novo governo dos Estados Unidos decretou para a Acnur estão a pôr em risco milhões de vidas. Quais são as consequências deste corte de financiamento e aonde é que esses riscos são mais evidentes? Sim, de facto, e aqui citando o Alto Comissário Filippo Grandi, ele diz que isto não é apenas uma falha de financiamento, é na verdade uma crise de responsabilidades e que cada um de nós e governos e a sociedade a nível global tem em termos de alguma responsabilidade pela segurança humanitária, porque isto acaba por refletir no panorama da segurança internacional. Nós estamos a falar aqui diretamente em termos do impacto no terreno, o risco de podermos, é a diferença entre conseguirmos ou não salvar vidas, e o risco de vida é maior onde já existia aqui uma elevada vulnerabilidade, porque já existiam muitas emergências por si só vulneráveis e com subfinanciamento, nomeadamente no Sudão do Sul, no Egito, República Democrática do Congo, Bangladesh, agora também aqui com um encargo maior, fruto do que tem passado com Myanmar, porque Bangladesh é um dos países que mais acolhe a minoria étnica Rohingya, que vem de apátridas e que vem provenientes do Myanmar, na Etiópia, no Burundi e Chad. Aqui não basta nomear apenas estas emergências humanitárias, mas para percebermos concretamente qual é o impacto no terreno e os cortes de financiamento que têm, nós estamos a falar de casos críticos, estamos a falar de milhões de pessoas que estão deslocadas internas, refugiados, estamos a falar do corte a nível de cuidados de saúde, cuidados pré-natais para mulheres grávidas, estamos a falar de campos sobrelotados que já vivem numa situação de grande carência e que também alguns, como é o caso do campo de Zamzam em Darfur, no Sudão, e que aqui nós estamos a falar que eles já estão numa situação confirmada de fome. Nós estamos a falar no Chad de mais de 150 mil crianças que podem ficar sem acesso à educação em 2026, porque todos os serviços neste momento estão a ser reestruturados, há cortes de pessoal no terreno, e quando eu falo de haver cortes de financiamento que se representam cortes no serviço, não é apenas isso, porque não é só um serviço, nós estamos a falar de toda uma estrutura que está construída ao longo de décadas para capacitada e que trabalha com governos, organizações locais, internacionais, outras agências das Nações Unidas, para garantir que o acesso ao abrigo, à educação, à saúde e a outros bens essenciais se mantém em contextos fragilizados, seja por conflitos internos e mesmo pelos efeitos próprios das alterações climáticas. Ao fim de 70 anos de existência, a Acnur provavelmente vive uma das suas situações mais complicadas e num contexto em que
125 milhões de pessoas necessitam da sua resposta. Estes cortes podem comprometer de facto a atividade da Acnur na maior parte destes cenários que descreveu. A função da agência pode assim estar comprometida, e como é que há alguma solução que possa repor este corte através de fundos provenientes de outras formas? Sim, ou seja, dando este contexto que neste mundo em que nós estamos a falar de disparidades, desigualdades, injustiças, a função do Acnur e de outras agências humanitárias tornou-se ainda mais vital e urgente, mas as operações, e respondendo diretamente, não só em relação ao Acnur, mas as operações no terreno, a nível humanitário, estão sim seriamente comprometidas, porque não se trata apenas da falta de dinheiro por si, mas esta capacidade de garantir o salvamento de vidas, de proteger, de estabilizar comunidades a longo prazo, e sem financiamento urgente, tanto o Acnur como outras agências humanitárias não vão conseguir garantir a prestação, manter os programas essenciais, e isso tudo está aqui a minar a capacidade da agência de atuar em contextos onde esta presença é crucial, como o caso do Myanmar, que se agravou nestas últimas 2 semanas, e por isso também o destaco, onde há um grande número de deslocados internos e perseguições étnicas. E sem financiamento nós estamos a ver que a capacidade de agir, principalmente reativamente, quando é ativada alguma emergência, não vai ser tão célere, e tem consequências diretas estes cortes. Para se compreender, em termos operacionais, o Acnur, assim como outras agências humanitárias, também dentro do contexto das Nações Unidas e não só, têm estado a fazer um esforço imenso em termos de reforçar aqui uma priorização das ações que salvam vidas, e que isto é inglório, não é? Pensarmos quais destas é que podemos manter, e existe financiamento para, e é abandonar algumas funções que são críticas, ao nível da saúde em particular, não é, que é premente. Estamos a falar de congelar todas as despesas que sejam, entre aspas, não essenciais. Estas aspas é para se perceber, num contexto humanitário fica muito difícil a escolha, para além de reduzir, nas últimas semanas, mais de 400 postos de trabalho do Acnur foram reduzidos, e isto não é reduzir pessoal de escritório, nós estamos a falar de pessoal que está no terreno a fazer a resposta humanitária. Nós estamos a encerrar escritórios, estamos a rever a presença física em muitos países, possibilitando aqui talvez uma intervenção à distância, o que não é de todo ideal, e porque vai sobrecarregar as organizações locais parceiras que já estão no terreno e que já ficam incapacitadas porque têm menos recursos humanos até para dar resposta, e isto significa uma suspensão a longo prazo, uma suspensão de programas, por exemplo, na proteção às mulheres e meninas. Estamos a falar de espaços seguros para elas, abrigos, assistência legal, médica. Estamos a falar, até para as pessoas perceberem, num contexto de deslocação forçada, uma das funções essenciais é, por exemplo, os registros dos refugiados, das pessoas deslocadas, e a biometria, e que são essenciais para depois garantir, lá está, que estas pessoas têm uma representação legal, portanto estão registadas, conseguem proteger as suas identidades, e garantir que também elas conseguem segurança fronteiriça, que se conseguem mapear e perceber onde é que estas pessoas podem ser acolhidas, ou acesso a serviços no país de acolhimento. Mas estamos a falar de uma carga que parece-me quase sobrenatural, mas que é o que está a acontecer, da incapacidade de garantirmos serviços de saúde, água e saneamento, que é o básico para cada pessoa, nós, cada um que está aqui provavelmente a escutar, e isto vai agravar em contextos sobrelotados de deslocação, tanto em assentamentos como campos de refugiados, o surto de doenças, e as mortes, neste caso, são inevitáveis, infelizmente. Dar aqui uma nota, porque eu acho importante, porque quando se fala em subfinanciamento, uma coisa e quem trabalha no setor humanitário e quem, lá está, também é solidário e acompanha o que se passa, é bom manter também a esperança, claro, e a solidariedade também ser reforçada. Mas mesmo com os cortes, o Acnur está a agir, os seus parceiros estão a agir, continuamos no terreno, aqui. Claro que a apelar cada vez mais à solidariedade das pessoas, das organizações, e aqui questionou-me como é que se consegue dar a resposta a essa lacuna, porque vários governos, nomeadamente sim os Estados Unidos, acabam por contribuir com parte do seu PIB, isso depois é um cálculo feito à medida, para esta contribuição para a resposta humanitária. E quando há esse subfinanciamento, esse corte, isso significa que nós temos que reforçar as outras fontes de receita, sejam através de empresas do setor privado,
que também sabemos que tem as suas limitações, também face ao contexto e o que tem acontecido em termos de medidas económicas e na área da diversidade e inclusão, e isso impacta naturalmente as suas estratégias de responsabilidade social. Falamos de doadores individuais, como nós aqui, que podem, dentro da sua solidariedade, poder dar e reforçar a resposta. Aqui é uma equação simples para quem nos está a escutar. E a função da Acnur em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde há um conflito armado entre as tropas moçambicanas e a insurgência islâmica, está também em causa? Como é que está neste momento a situação humanitária em Moçambique e a Acnur vai conseguir continuar a fazer esse trabalho? Sim, neste momento estão a ser reavaliadas todas as operações no terreno. Aqui estamos a tentar manter ao máximo que seja assegurada aqui a segurança, o abrigo e cuidados psicossociais, para termos aqui uma noção também, especificamente na zona de Cabo Delgado, que é na zona norte do país. Até 31 de março nós estamos a falar de pessoas refugiadas e requerentes de asilo, que maioritariamente vêm, só para as pessoas perceberem um contexto, a República Democrática do Congo, do Burundi, Ruanda, Somália, Costa do Marfim. Portanto é um país que colhe muito. Estas pessoas são mais de 24 mil e destas temos aqui duas nuances. Em Cabo Delgado em particular há muitos deslocados, não só pessoas refugiadas que são acolhidas nessa zona, mas também deslocados internos que são fruto devido diretamente por causa do conflito armado que lá se presencia, e nós estamos a falar de mais de 579 mil pessoas. O que é que o Acnur tem feito e que se vai manter? Até porque Moçambique é uma crise sobreposta, porque é a questão do conflito interno, a insegurança interna, mas também os efeitos dos desastres naturais consecutivos, e portanto também temos no centro de Moçambique muitos deslocados internos. Perante esta noção mais contextual, é perceber que é impossível nós deixarmos estas pessoas na mão, porque elas precisam desse apoio para se reestruturar, e até o próprio país, e aqui o Acnur trabalha muito em concertação com o governo de Moçambique para garantir que é um país que consegue acolher mesmo com as suas vulnerabilidades. O que é que tem sido feito exatamente, e que isso estamos a tentar que não hajam cortes, mas naturalmente algumas reduções vão ter que surgir se o subfinanciamento se mantiver. Estamos a falar de distribuição de abrigos de emergência, bens de primeira necessidade, apoio psicossocial, também aqui o fortalecimento das capacidades de acolhimento destas comunidades, que têm já muita escassez e fome, e também aqui alguma promoção de oportunidades laborais ou meio de sustento para estas pessoas. Em relação ao Rio Grande do Sul, e aproveitando também a referência às alterações climáticas, porque o trabalho da Acnur não decorre apenas da existência de conflitos armados, mas também da sobreposição, em muitos casos, das alterações climáticas. Esse trabalho no Rio Grande do Sul, dizia, continua a ser feito ou a situação está já estável? Continua a ser feito, em particular em parceria com entidades parceiros de longa data do Acnur. No Brasil nós estamos aqui a falar, por exemplo, do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados. Tem sido feito um trabalho reforçado que já vinha antes, desde do que aconteceu em 2024 no Rio Grande do Sul. Nós temos feito aqui uma vertente muito concreta que passa pela integração socioeconómica das pessoas refugiadas, mas também dos migrantes, pronto, que aí foge um bocadinho do contexto do trabalho direto do Acnur, mas existe no contexto da América Latina também muita migração. E estas pessoas nestes contextos de locação foram diretamente afetadas pelas inundações e precisam de encontrar outros meios de sustento. Portanto, a parte de garantir abrigo, isso foi num primeiro momento e que se mantém tentando encontrar aqui soluções mais a longo prazo para estas pessoas, mas essencialmente oferecendo cursos profissionalizantes, possibilitando aqui feiras de empregabilidade, a mobilidade também de recrutamento para o setor privado. Portanto, o trabalho do Acnur com outros parceiros também passa por esta integração e o restabelecimento da vida das pessoas para que elas com os seus próprios meios se possam reerguer e passarem para uma nova fase da sua vida. E aqui as necessidades mantêm-se porque ainda há uma reconstrução para fazer, e nós estamos a falar de zonas que ficaram gravemente afetadas através de infraestruturas danificadas, e portanto não é da noite para o dia, apesar de no Brasil e também internacionalmente Portugal muitas pessoas doaram para reforçar a resposta humanitária no terreno. Joana Feliciano, muito obrigado por nos ter ajudado a perceber o atual contexto de trabalho desta importante agência das Nações Unidas.
Hoje é segunda-feira e hoje é dia de Biblioteca de Bolso. Inês Bernardo e José Mário Silva conversam neste episódio com Rosa Azevedo, proprietária da livraria e editora Snob e uma das fundadoras da rede de livrarias independentes. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.